pouquinho. CoSecurity é uma startup de tecnologia que, através do compartilhamento de câmeras de vigilância e central 24 horas, amplia o conceito de segurança privada para a segurança colaborativa. Somos a mudança que você esperava para trazer mais tranquilidade para a sua região. CoSecurity, as ruas de volta para você. Saudações, amigos do canal da Escola Superior de Segurança. No oferecimento da startup CoSecurity, vamos apresentar o 98º programa da série CoSecurity Segurança Colaborativa. Nosso objetivo é debater ideias e trocar experiências e cases de sucesso na jornada de colaboração e exercício da cidadania em prol da segurança e do bem comum. Nosso tema de hoje: como evitar prejuízos no condomínio, a importância do seguro e gestão de risco. Participam dessa edição conosco Eliane Vieira. Não vou revelar a idade dela, não. Ela tem 2 anos a menos que eu. É jovem. Advogada e corretora de seguros há mais de 30 anos e também escritora, palestrante, mentora e, olha que legal, terapeuta quântica. Vamos falar disso. Também conosco essa noite, Marcel Bussolin Marques, gerente de relacionamentos institucionais da startup CoSecurity, economista pela Universidade Mackenzie, foi um dos responsáveis pela implantação do programa City Câmeras na cidade de São Paulo, quando trabalhou na Secretaria Municipal de Segurança Urbana. E também conosco, Fábio Caruso, que é o presidente e diretor da Escola Superior de Segurança, que vai ter participação também importantíssima no nosso programa. Então, sem perda de tempo, direto ao assunto importante. Vamos falar primeiro da segurança nossa. Ô, Eliane, me conta, que história é essa aí de terapeuta quântica? Como é que funciona isso? Depois a gente vai para o seguro. Primeiro começa com a terapia quântica. Boa noite. Tá bom, vamos lá. As grandes descobertas aí da física quântica que eu uso na terapia quântica é uma terapia integrativa. Na verdade, ela nos remonta a coisas que as grandes filosofias, as grandes religiões já diziam. Quem nunca ouviu dizer a palavra tem poder? Né? Acho que todo mundo já ouviu. Só que a gente ouve isso, mas não entende o porquê que a palavra tem poder. O que acontece? A física quântica, com alguns equipamentos que a gente começou a verificar frequências e tudo isso, a gente começou a entender que nós emanamos uma frequência para o universo. Tudo no universo vibra. O que é vibrar? É ter uma frequência. E quando nós falamos, nós emitimos uma onda, uma frequência. Mas o que é interessante? Para você falar, primeiro você pensa. Então, quando você pensa, você já está emitindo uma frequência. E mais importante que tudo isso, o nosso sentimento também gera uma frequência. Nosso pensamento, só para vocês terem uma ideia, tem uma frequência aí, vamos supor, de 8 Hz. Nossa palavra também. O nosso sentimento vibra 5.000 vezes mais potente do que o pensamento e do que a palavra. Baseado nisso, eu pergunto para vocês, o que vocês acham que é mais importante? O que você fala, o que você pensa ou o que você sente? As 3 coisas, mas o que você pensa é super importante, porque ele antecede a tudo. Eu acho que é o sentimento. O Marcel, teu microfone está mudo. Sentimento. Tá. Olha só, o nosso querido anfitrião salvou a pátria, exatamente isso. O nosso pensamento é o mais importante. Por quê? Porque se você não pensar, você não imagina. Se você não imaginar, você não sente. Nossa emoção, ela vem a partir de uma imagem. Então, quando você pensa algo, você imagina aquilo e aí gera o sentimento e a emoção. Então, baseado nisso é que você vai vibrar 5.000 vezes. E aí, o que acontece? Um dos experimentos da física quântica, usando exatamente essa questão do poder da palavra, são os famosos cristais de água de Masaru Emoto. Esses cristais de água foram feitos um experimento onde esse cientista, ele colocou vários frasquinhos com água. E em cada frasco ele escreveu uma palavra. Então, um ele escreveu a palavra gratidão, no outro ele escreveu amor,
no outro ele escreveu perdão, no outro ele escreveu raiva, no outro ele escreveu ciúmes. Então, enfim, ele colocou palavras positivas e negativas. Para colocar esses rótulos, que são palavras escritas, alguém pensou. Tem uma energia, até na escrita tem uma energia, uma vibração. O que ele percebeu? No dia seguinte, ele pega uma gotinha de cada pote e congela. Cada gota forma um cristal diferente. Então, se a gente levar para a religião, o que é água benta? O que é água fluidificada? O que é isso? É essa energia que atua nas moléculas de água, elas são mutáveis. E o nosso corpo é formado mais de 70% de quê? Água. De água. O mais interessante, desses 70% de água do corpo, 90% está na nossa corrente sanguínea, ou seja, ela percorre todo o nosso ser. Então, você imagina o impacto que é para nós mesmos quando nós ficamos tendo pensamentos negativos, falando coisas negativas e sentindo coisas negativas. A gente está minando o nosso organismo, a gente está simplesmente acabando com a nossa saúde mental, com a nossa saúde física, com a nossa saúde emocional, por conta desses pensamentos. E aí, por exemplo, uma pessoa que vive reclamando, o que vai acontecer? Lembra da ação e reação? Quanto mais você reclamar, mais o universo vai te dar motivos para reclamar. Isso, tem uma frase muito boa: quem reclama já perdeu. Já perdeu. E ainda pode perder mais. Se agradecer, mais motivos para agradecer você vai ter. Isso. E quando você tem esse entendimento do que você pensa, ele está diretamente ligado a tudo que acontece na sua vida, aí a gente já começa a filtrar o que a gente pensa. Porque o pensamento, ele também é uma ação. E uma ação mais importante do que um gesto mesmo. Às vezes você pode querer ofender uma pessoa e dar um tapa nela. Vai ali arder o rosto, pode até ofender a pessoa e tal. Mas o pensamento constante, desejando o mal daquela pessoa, você não tem noção do que pode causar uma doença, inclusive física, nessa pessoa. Uma depressão, uma situação assim mental. Eu também sou psicoterapeuta. Então, assim... E a gente percebe isso claramente. As pessoas que vivem reclamando, que vivem se colocando nesse lugar de vítima, elas têm muito mais dificuldade para sair desse lugar. E elas precisam entender que tudo começa nelas mesmas. Uma simples mudança de pensamento já vai alterar. Mas olha outra coisa muito interessante. Imagina só uma pessoa que ela está triste, já entrando até no processo de depressão. A primeira coisa que você percebe nessa pessoa é a mudança física. Você já viu uma pessoa deprimida sorrindo? Assim, com os ombros para trás? Com uma... Não. Pessoa deprimida, ela está cabisbaixa, né? Ombros encurvados, o rosto encurvado, não tem um sorriso no rosto. Isso é uma reação do nosso corpo físico àquela emoção que você está sentindo. Mas você, quando muda a postura do seu corpo físico, do mesmo jeito que o seu pensamento e o seu sentimento alteram o seu físico, você pode buscar uma mudança do seu pensamento através da mudança física. Elas estão interligadas, elas agem em sentido opostos o tempo inteiro em ressonância. Então, se você acordou mal, só o fato de você sorrir, mudar a postura, ter uma posição de poder, você já disse para o universo: eu não aceito isso daí. Imediatamente, essas ligações neurais começam a modificar e você começa a se sentir melhor. Então, assim, são descobertas que vão transformar a vida de todo mundo, né? Porque mesmo uma coisa negativa que às vezes acontece com você hoje, se você agradecer até pelo negativo, você vai perceber, num espaço até muito curto de tempo, que aquela situação que você pensou que era negativa, não é. Graças àquela situação que aconteceu, que naquele momento você achou ruim,
abriu-se uma porta, você transpôs um patamar, você subiu de nível de consciência, você se transformou e outras coisas muito melhores vieram. E aí, quando você não faz isso, você fica naquela negatividade, o que acontece com você? Mais coisas negativas acontecem, cada vez o seu buraco vai aumentando e você vai se enfiando nisso. Mas, assim, independente de você não entender isso e continuar nessa situação, o universo é tão maravilhoso e sábio que mesmo que você não queira, você queira ficar no buraco, a vida vem mudar tudo aquilo que você planejou, mesmo com negativo, e ela vai fazer em algum momento você sair dali. Mas é muito melhor que seja pelo amor e não pela dor. Então, você tendo esse conhecimento, você vai poder ter essa opção. Opa, esse meu pensamento está atraindo isso, vou mudar, porque eu não quero mais sofrer, né? E aí, através do comando quântico, eu já tive alunos que se curaram de câncer, de depressão, de insônia, de vícios, vícios como cocaína, como maconha, cigarro, roer unha, alguns vícios comportamentais, vício em jogos, assim, é uma coisa assim, incrível o poder que nós temos dentro da gente, e que aí, voltando lá para a filosofia e para a religião, que é o poder da palavra, e a gente lembrar que a gente faz parte de um todo inteligente, que ele está dentro de nós. Então, ele está em tudo que existe. Então, nós fazemos parte disso, né? Então, basicamente, o cerne do comando quântico é a gente entender de frequência, entender como a gente atrai, como a gente vibra. E a segunda grande descoberta é que nós, todos nós, seres humanos, na verdade, tudo que existe tem um campo eletromagnético ao redor, um campo que atrai, que a gente não enxerga, assim como a gente não enxerga o campo magnético do ímã. Só que o que a física quântica descobriu através de vários experimentos? Que esse campo magnético é formado pelo que a gente pensa, pelo que a gente fala e pelo que a gente sente. Nossa. Então, quanto melhores forem os seus pensamentos, né, aquilo que Jesus também ensina, e grandes filosofias como o budismo, o taoísmo e tantas outras, né, que é você fazer ao próximo aquilo que você deseja que façam para você, você eleva seu padrão vibratório, você estando numa frequência alta, você fica imune a doenças, você fica imune a, tipo assim, as coisas acontecem do seu lado e não acontecem com você, às vezes você nem vê. E eu já vivenciei, assim, inúmeras situações, numa festa onde coisas, assim, terríveis aconteceram, e parece que você está num mundo à parte. Você não faz parte daquele mundo. Você fica sabendo das coisas depois que aconteceram, porque você não está vibrando ali, você não entra em ressonância com aquele campo e não te atinge doenças. Assim, várias situações eu já passei com familiares e amigos com doenças super contagiosas, e eu ia lá para aplicar o comando, para fazer a terapia com a pessoa, e a pessoa não queria nem me receber. Não, você vai pegar. Eu falava, não vou pegar, fica tranquilo. E aí a gente tem a explicação por que Jesus tinha contato com leproso e não pegava. Por quê? Por causa dessa vibração, não vibra. A doença, ela tem uma vibração muito baixa. Quando você eleva a sua frequência, não dá acesso a nenhum tipo de doença. Sensacional. Agora me conta um segredo. Você veio do seguro para a terapia quântica ou a terapia quântica que te levou para o seguro? Não, na verdade, eu comecei no seguro, né, há 30 anos, a física quântica. Eu fiz um curso sobre isso há mais ou menos 20 anos, e de lá para cá eu comecei a utilizar isso na minha vida. E aí, o meu curso, eu tenho um curso de comandos quânticos, né, que está aí disponível no Hotmart, para quem quiser dar uma olhadinha, conhecer mais. Mas, basicamente, eu comecei a utilizar em minhas ferramentas e fazer um teste, né? Então, eu fui a cobaia. Testava, funcionou, legal. Não funcionou, vamos ver onde eu estou errando. Então, através de tentativa e erro, eu fui descobrindo como funciona essa questão da energia, da frequência e quais palavras ativam o quê. Então, você, hoje em dia, você tem
cada órgão do seu corpo, e não só a física quântica, mas várias outras terapias e várias outras ciências já estudam isso, estão ligados a um sentimento. Então, a pessoa, por exemplo, que tem rinite alérgica, né, problemas nas vias respiratórias, é imbatível. Você pode perguntar para 100 pessoas, as 100 pessoas têm problemas graves com tristezas que viveram na vida, ou uma tristeza muito grande, tipo uma perda muito significativa, ou várias perdas, várias situações de tristeza. Vai ter problema aí de limite. E aí, quando você, através do comando quântico, ressignifica essa tristeza que a pessoa sentiu, porque o que acontece? Lembra que eu falei, pega a magrinha aqui. Lembra que eu falei da questão da ação e reação? Normalmente, as terapias que existem, elas trabalham o que você sentiu, e tem aí várias coisas que falam sobre ressignificação de traumas e tudo mais. Só que quando você faz esse tipo de curso ou terapia, seja o que for, você ressignifica o que você sentiu, mas você não ressignifica o que você recebeu. Só que quando você sente, você emanou uma frequência, essa frequência voltou. Se você não ressignificar o que voltou, aquilo continua impregnado no seu campo magnético e não deixa que a sua frequência chegue no nível que ela deveria chegar. Quando a gente ressignifica o que você sentiu, o que você recebeu, a gente faz o corte quântico dessa energia e ela simplesmente não volta mais, né? E aí outras terapias acaba que a pessoa fica melhor por um tempo, mas daqui a pouco sente outra tristeza, lembra daquilo e volta tudo de novo. Legal, hein? Tudo isso que você falou tem a ver com o seguro. Seguro tem a questão da segurança. Você faz um seguro para se proteger, para ter mais tranquilidade, para ter um pensamento positivo que, de repente, você não vai nem precisar utilizar aquele seguro, ou, se você precisar usar, você está protegido. Como é que é esse negócio do seguro? Facilita a nossa vida nesse sentido, porque se você não tem o seguro do seu carro, imagina, você já vai sair de casa preocupado, e se me baterem, e se me roubarem? Essa preocupação é um sentimento negativo. Você faz o seguro, o que acontece? Você não tem essa preocupação, automaticamente você pode levar o seu pensamento para coisas mais positivas na sua vida. Mesma coisa o seguro de carro, seguro de vida, seguro viagem. Eu atuo em todas as frentes de seguro. Seguro saúde, de viagem, de carro, empresarial, riscos de engenharia, o que você imaginar de seguro, eu aqui na corretora... É uma corretora quântica, é terrível, pega tudo. Essa vale por 10. Eu faço muito seguro de vida, né? O foco da minha corretora é vida, por mais que a gente atue em todos os segmentos, mas eu falo para os meus clientes, quando eles fazem seguro de vida, você pode ficar tranquilo, tão cedo você não vai morrer, porque vai ter tanta vibração aqui positiva para você não dar prejuízo para nós que você não imagina. É uma grande estratégia de venda essa. E condomínio? Condomínio é obrigado ou não a fazer um seguro? O que leva o condomínio a... Qual é o melhor seguro para o condomínio? Fala para a gente. Vamos começar o nosso tema. Condomínio é obrigado a ter seguro. Todo condomínio é lei, assim como obra. Toda construção ela é obrigada a ter o seguro de riscos de engenharia e o seguro de vida para todos os funcionários. O condomínio é a mesma coisa. Existem alguns segmentos do seguro que eles são obrigatórios para aquele segmento, para aquela categoria. O condomínio é um deles. Todo condomínio é obrigado a ter seguro. Se no seu prédio aí não tem, você pode até entrar na justiça se acontecer alguma coisa e o condomínio vai ter que arcar pessoalmente, né, quer dizer, na pessoa da empresa do condomínio, com a sua despesa, porque ele é obrigado a ter o seguro. Quais são os tipos de seguros que o condomínio tem que fazer? Esse seguro obrigatório, ele é composto de quê? Qual é a depende do segmento. Se é um prédio residencial, tem algumas coberturas que são básicas. Se é um prédio comercial, tem outras. Se é um prédio misto, tem outras. Então, vai depender de cada situação, de cada condomínio. Mas, basicamente, as principais coberturas de todos a primeira, que é a básica, que é o incêndio. Então, o incêndio é a cobertura básica de todo seguro de condomínio ou empresarial, residencial, começa pelo incêndio. A partir daí,
você tem as coberturas adicionais. E aí depende de cada construção também. Qual que é o melhor seguro? Depende. Se é um prédio todo de vidro, eu não tenho cobertura de vidro, o que adiantou eu ter a cobertura de incêndio? Às vezes eu tenho mais em vidro do que na construção. Sim. Então, cada prédio é um seguro que tem que ser analisado. E aí, o que acontece? Infelizmente, como em todas as áreas, você tem os bons profissionais, os excelentes e os medianos, né? Para não falar dos ruins, vamos deixar o mediano para cima. Às vezes, a pessoa nem vai conhecer um condomínio e nem sequer conversa com o síndico. O condomínio já tem um seguro, ele pede a pólice, manda, ele faz baseado naquilo uma nova cotação, com um precinho melhor, e quando vai acontecer um sinistro, às vezes aquilo lá não vai... Aí a coisa fica sinistra, né? Fica sinistro, porque não vai ter cobertura. Às vezes ele tem uma cobertura desnecessária. Por exemplo, um prédio que não tem piscina precisa ter uma cobertura de RC para esse tipo de situação? Não precisa. Já um prédio que tem, precisa. Então, imagina, você faz um seguro com tudo e não faz o RC, que é a responsabilidade civil do condomínio perante as coisas que podem acontecer dentro do condomínio. Então, cada seguro tem que ser analisado, o que o condomínio tem, quais são as áreas comuns desse condomínio, na questão da garagem, que tipo de garagem, é uma garagem rotativa, cada um tem sua vaga. Tem essa questão agora, até acho que vocês falaram numa live recente sobre os carros elétricos, o sistema que como é que fala, carrega os carros, como que é, qual é a manutenção que ele tem, qual que é a responsabilidade do condomínio. Então, cada seguro é um seguro e tem que ser conversado com o síndico. E aí a gente tem a cobertura também do RC Síndico, que é quando você tem um síndico mediano, para não dizer incompetente, e aí ele não faz o seguro que tem que fazer, ele põe menos cobertura do que deveria, né? Muitas vezes com acerto aí com o corretor, para cobrar um valor a mais, e aí na hora de ter uma cobertura que deveria ter, não tem, e aí a gente tem o RC Síndico, que com isso, qualquer coisa que o síndico faça, que seja indevida, inclusive nessa parte, o RC Síndico vai cobrir dentro do limite de capital que foi segurado. Olha, interessante isso. Então, tem prevenção até para o gestor que não é eficiente, né? Exatamente. Com essa questão dos carros elétricos, Eliane, você chamou atenção para um ponto interessante. Quando surgem novidades no prédio, coisas que começam a ter e não tinham antes do condomínio, a apólice precisa ser revisada, refeita, fazer um adendo ali, pagar mais, ou pagar menos, né? Não tem vezes que paga menos, né? Daí eu queria saber também. Depende, precisa ser adequada à nova realidade. É igual o carro. Você morava num local e você se muda. Aí a pessoa nem lembra de comunicar a corretora, a seguradora que mudou. O seguro e todos os seguros, mesmo o condomínio, todos eles, o principal fator que entra antes de qualquer um é o CEP. Porque o CEP vai dizer da probabilidade do risco, vamos supor, de um prédio, de vendaval naquela região, de vento naquela região e principalmente de roubo. E o carro é a mesma coisa, aí a pessoa se muda e não avisa. O que acontece? Se ela tiver um sinistro, o carro for roubado, ela corre o risco de não receber, porque ela não informou uma mudança que é muito importante para o seguro. Então, qualquer modificação tem que ser passada para o corretor vai consultar a seguradora e, se for o caso, vai endossar. Ou para o condomínio, ou para a pessoa, para o segurado, pagar o valor e ter aquela cobertura, ou até para reduzir. Porque tem obras que acontecem no condomínio que visam reduzir o risco no condomínio. Isso, aumenta a segurança, né? Isso. Por exemplo, você não tinha aí um sistema de segurança de monitoramento. E você coloca. O que vai acontecer com o seu seguro do condomínio? Ou qualquer seguro de residência, de empresa, vai ficar mais barato. Porque você está diminuindo o risco para a seguradora, colocando mais segurança no veículo. A mesma coisa quando você coloca um rastreador, o seu seguro de carro vai ficar mais barato. Legal, essa lógica é importante.
Para síndico e morador, como é que se calcula o seguro de um condomínio? Então, não tem um cálculo, assim, para te dizer, é isso. O que vai depender de todos esses fatores que eu expliquei. Então, a gente tem a principal cobertura, que é incêndio. A cobertura de incêndio ela é baseada no valor do imóvel. Então, se hoje você tem um prédio que vale 1 bilhão, mas aí se constrói um shopping muito próximo, ou cria-se ali uma estação de metrô, o que vai acontecer com o valor desse imóvel? Ele vai aumentar. Você tem que adequar o seguro a essa nova situação, porque se acontecer um terremoto, um incêndio, uma queda de aeronave, enfim, é difícil, mas acontece. A gente viu recentemente, né? Acontecer. Então, não adianta você estar com um bem que vale 1 bilhão e você ter um seguro de menos. 1 bilhão é muita coisa, né? Não sei, mas tem condomínio que vale isso. Mas vamos colocar em números menores. 10 milhões e, na verdade, o imóvel está valendo 20. Então, não vai resolver o problema. Então, todos esses detalhes vão influenciar no custo do seguro. Quanto mais coberturas você contrata, mais caro ele vai ficar. Cobertura de roubo, por exemplo, é uma das coberturas mais caras que tem, mas vai depender desses detalhes. Qual que é a segurança que o imóvel tem? Tem portaria dupla, abre primeiro uma porta para depois abrir a outra, tem uma distância da guarita segura para que o cara, uma vez que entrou no primeiro portão, não consiga apontar uma arma para a pessoa e obrigá-la a abrir. Então, cada detalhe vai fazer a diferença no seguro do condomínio. Portaria blindada. Agora tocou em 2 pontos que são importantes. Você falou do seguro de responsabilidade civil para síndicos e administradores de condomínio. Explica melhor isso, como é que funciona esse conceito de seguro de responsabilidade civil. Então, a responsabilidade civil é todo o dano que você causa a um civil, né? Então, o condomínio ele é uma empresa, é uma pessoa jurídica. Então, se alguma coisa que aconteça dentro dessa questão da empresa, por exemplo, você como um condomínio, você tem funcionário. Se um funcionário, vamos supor lá o cara que limpa, ele está passando lá na garagem, fazendo a limpeza e ele esbarra num veículo de um morador e risca o carro. A responsabilidade é de quem? Do condomínio, porque é um funcionário do condomínio. E aí, quem que vai cobrir esse dano? Mesmo que ele não vai estar, porque tem o RC garagista também, que aí é uma outra cobertura que o condomínio contrata para cobrir outros danos causados no veículo, se ele for roubado, por exemplo, dentro da garagem, tem cobertura e várias coisas. Mas, nesse caso, não entra o RC garagista, entra o RC do condomínio, porque foi um funcionário do condomínio que causou o dano. Sim. Né? E aí a questão do síndico, mesma coisa, esse caso que eu falei. Vamos supor que tenha uma determinada cobertura que deveria ter sido contratada e não foi contratada, e por conta disso gerou um dano para um dos moradores ou para um vizinho do prédio, por exemplo. De repente ele resolveu fazer uma obra, não se atentou às questões de segurança e caiu alguma coisa na casa do vizinho e deu um problema. Se não fez essa cobertura, o RC síndico ele vai cobrir quando que essa pessoa vai entrar com uma ação judicial e aí o condomínio vai ter que pagar. Quem que vai pagar? A cobertura do RC síndico. Por quê? Porque o próprio condomínio não tinha contratado. Se ele tivesse contratado essa cobertura, não precisava de ação judicial, bastava acionar o seguro, a seguradora ia lá e ia resolver a questão. Sim, sem bromessa, então, né? Eu acho assim que hoje em dia, a não ser que você, né, o pessoal que mora em condomínio realmente saiba da competência, da capacidade desse síndico, ele é uma cobertura que, na minha opinião, não poderia faltar em nenhum seguro. Com certeza. Todo mundo, quando está gerindo, pensa em economizar recurso. Como é que você pode fazer um seguro que seja mais econômico? Onde é que você pode economizar no seguro? Então, e no que não pode e não deve economizar? Assim, tem coisas que são básicas, que não dá para você tirar. Por isso que no próprio, quando você vai fazer o seguro, já tem coberturas que elas são básicas, não são acessórias. Por exemplo, o RC garagista,
ele é uma cobertura acessória, você pode ter ou não. O que vai fazer você ter? Você não tendo, vai ficar mais barato. Mas você tem que tipo de moradores? É um prédio com alta rotatividade de carro? Ou são moradores antigos, que já tem seu seguro próprio, que você... Sabe? Então, assim, cada condomínio tem uma dinâmica. Por isso, tem que ser avaliado para que você não tenha gasto desnecessário e, ao mesmo tempo, não deixe de ter um gasto que, se precisar, vai fazer muita diferença, né? Uma importante pergunta: quem às vezes aluga apartamento, às vezes empurram para o inquilino a obrigatoriedade do seguro. Isso é correto ou não? Sim, é correto. O inquilino tem que fazer o seguro do imóvel. Porque, por exemplo, o seguro do condomínio ele não vai cobrir, porque até uma das questões que a gente tinha colocado, né? Se o seguro cobre o que acontece no interior do imóvel. Então, se a pessoa tiver um roubo dentro do condomínio, se ela tem cobertura. Veja bem, se esse roubo foi causado por algum erro no condomínio, que permitiu a entrada de alguém indevido, né, que não é o caso da pessoa já entrar com mão armada e tal, né? Então, se eles deixaram entrar por um erro do condomínio, o condomínio é responsável. Mas se a pessoa já chegou com uma arma na mão, não tem como, o cara não vai morrer para não deixar o cara entrar. Então, a pessoa tem que ter o seguro da própria residência para resolver as questões. Por exemplo, a gente pode ter um incêndio dentro de um apartamento que fica só dentro do apartamento. Se a pessoa não afetou o condomínio, ou o proprietário não tiver o seguro do seu apartamento, ele pode até perder o bem, né? E esse seguro, esse incêndio, ele pode afetar outros imóveis. Sim. Então, o seguro do apartamento, ele vai prever todas as questões. Você tem um vazamento, por exemplo, olha só, tem um caso muito interessante que aconteceu uma vez, um cliente meu, que ela teve um vazamento na cozinha, ela estava viajando, estourou lá uma torneira, alguma coisa, e vazou. Só que essa água correu para o corredor e atingiu os elevadores. Nossa! Aconteceu aqui no meu prédio também, a mesma coisa. Aconteceu? Não. Exatamente a mesma coisa. Meu, é assim, se não tiver o RC do apartamento, imagina, porque não está na responsabilidade do condomínio, porque não foi um cano da parte que é estrutural, é uma torneira interna do apartamento. Então, precisa ter, e principalmente na locação, eu tenho vários imóveis alugados, eu só alugo, no próprio contrato já está lá, que a pessoa tem 30 dias para fazer o seguro, porque você não sabe como essa pessoa vai utilizar esse imóvel. Imagina o cara pega uma tomada, coloca 10 benjamins ali, sobrecarregando aquilo. Sim. Então, não O tem incêndio é garantido, quando você é dono, você tem alguns cuidados, porque às vezes mesmo a pessoa que é dono, às vezes não tem, né, todos os parafusinhos ali apertados, tem um parafusinho solto, né? Mas tem coisa que, não dá. Então, precisa ter, sim, o seguro seja na locação, seja como você é proprietário. Infelizmente, não tem como condomínio obrigar o proprietário a fazer, né? Mas ele tem as coberturas para garantir, pelo menos, o prédio em si, né? E aí, depois, a seguradora, se foi, vamos supor que esse incêndio que começou no apartamento, como o caso da água, foi para o posto elevador, que é do condomínio. Quer dizer, a seguradora vai resolver o problema do condomínio, mas vai assumir esse morador judicialmente, porque ele é o responsável, né, pelo dano que foi causado ao patrimônio de todos. Né? Legal. O fato de os apartamentos terem seguros, isso contribui para reduzir o custo do seguro geral do condomínio ou uma coisa não tem necessariamente a ver com isso? Não tem acesso a isso, ele não tem como saber quem tem seguro ou não. Né? Tá. E as coberturas do condomínio não são do apartamento, elas são do condomínio, ou seja, da parte estrutural do prédio, não é da parte interna de cada apartamento. É das áreas comuns, das áreas de lazer, da garagem. Então, não vai interferir se
os inquilinos têm ou não. Só que vai ter mais tranquilidade, porque num caso como esse, não vai ter essa ação judicial, a própria seguradora já vai ressarcir os danos, e tudo isso vai ser um prejuízo menor para o condomínio. Por quê? Porque imagina você ficar ali esperando uma decisão judicial para resolver um elevador. Tá doido, né? Você vai ficar 2 anos sem elevador, no mínimo. Exato. Até isso aí. Pois e todo mundo vai ter que fazer aquele tal rateio para resolver, porque não vai ter como ficar 2 anos, e depois, quando a justiça resolver, você reaver aqueles valores. Né? Já viu, novela. Olha só, tem alguma pergunta no chat, Fábio? Ainda não. Mas eu tenho uma aqui que surgiu aqui na minha mente. Edifícios com garagem, né? Você tem garagens que têm bastante espaço, outras que são bem apertadinhas, os carros ficam ralando um no outro, ou até questão de vandalismo. Tem o filho do juiz ali, que é uma pestinha, acha que pode tudo e sai riscando o carro, depreda. Enfim, tem essa questão de automóveis. O seguro cobre danos em automóveis e outros bens em edifícios. E tem outra questão também com relação à garagem. Por exemplo, se cobrir automóvel e você colocar uma motocicleta e essa for roubada, o seguro vai cobrir a motocicleta? Se tem a cobertura que cobre o automóvel, vai cobrir a motocicleta também, porque ela é um veículo automotor, não importa, né? Agora, precisa ter o RC garagista. E a cobertura, por exemplo, de furto ou roubo no condomínio é só se tiver realmente comprovado que teve alguma ação de violência, o uso de arma, alguma coisa. Simplesmente o carro desapareceu, que seria o furto simples, não vai ter cobertura, a não ser se tiver manobrista nessa garagem que cuide dos carros. Aí é uma situação diferente. Caso contrário, a cobertura de roubo, né, ou mesmo furto, só se for furto qualificado, ou seja, tem que ter ali alguma ação realmente que comprove que, né, foi feito algo qualificado. Não é simplesmente o cara dizer, o carro estava na garagem e sumiu. Né? Agora, com relação ao que você perguntou de moradores, né, que até, por exemplo, às vezes não vamos levar para o mau caminho, seu Fábio, que quer botar fogo no parquinho, que é o filho do juiz, ou do porteiro, entendeu? Do zelador que às vezes mora e riscou. Às vezes é uma criança que está brincando com uma bicicleta e veio guardar, às vezes o bicicletário fica na garagem e acaba perdendo o controle ali, esbarrando e riscando, né? Então, tudo isso, aí essas coisas já é quem fez o dano que vai responder. Se foi um funcionário do condomínio, como o exemplo que eu citei, o cara está lá lavando, limpando, de repente acontece alguma coisa, escapa lá a mangueira da VAP, bate no carro, então aí está dentro do RC do condomínio. Né? Se for alguma obra, que às vezes o prédio está fazendo uma obra, pintando, então, desde que o prédio tenha tomado as medidas de segurança necessárias, e mesmo assim acontece, que pode acontecer. Às vezes o cara está, sei lá, com uma furadeira, está com toda a proteção, mas o negócio escapou e, sei lá, voou e bateu num carro. Vai ter cobertura dentro do RC garagista. Legal. Em geral, agora os prédios também têm, muitos prédios mistos terceirizam a garagem. Então, a empresa que pega a garagem para administrar, obrigatoriamente, ela tem que ter um seguro eficiente, né? Eles têm um seguro próprio, né? Todo funciona como seguro de estacionamento. Eles têm um seguro próprio, que aí cobre os manobristas, cobre roubo, furto, cobre tudo. Ele é mais amplo, então, né? Já é diferenciado, porque é um seguro que não é um seguro do condomínio, é um seguro do estacionamento. Então, ele passa a ser como se fosse uma empresa à parte. O estacionamento é uma coisa e o prédio é outra coisa. Mas é importante que o condomínio, o gestor do condomínio, fique esperto e cobre que esse seguro esteja ali em dia bonitinho, né? Porque senão acontece uma confusão, pode sobrar para o condomínio.
Aí que entra de novo tal que eu falei, que é a cereja do bolo, que é o RC Síndico. Tá. Quem que vai fiscalizar isso? O síndico. É o síndico. Por isso que é importante ter a cobertura de RC Síndico, porque esse RC Síndico vai cobrir todos esses detalhes de falhas, né, na atitude do síndico, até essa de estar conferindo. Mas, assim, eu acho que é bem difícil isso acontecer, porque envolve dinheiro. Quando acontece esse tipo de situação, o condomínio ganha por isso. Então, quando envolve dinheiro, as pessoas costumam ter um pouquinho mais de atenção. Tá. No caso de um acidente assim, impensável, como nós vimos agora, você citou ainda há pouco, o acidente do avião caiu no condomínio, ou a Torre Gêmeas, hoje é 11 de setembro, até por coincidência, o avião bateu no prédio e derrubou tudo. Como é que o seguro lida com esse tipo de situação? Ele vai pagar integralmente tudo. Porque aí o resseguro vai ser acionado para resolver isso, né? Tem cobertura específica para queda de aeronave. Né? Então, queda de aeronave, terremotos, ciclones, vendaval, tem as suas coberturas específicas e vai ser coberto tudo dentro do limite de cobertura. Por isso que é aquela história. Não adianta querer economizar no seguro, o prédio vale 10 milhões, eu vou fazer de 5 milhões. Porque se acontece isso, vocês vão receber 5 milhões. E aí, então, essa é uma dica importante, né? Mais um prédio daquele com 5 milhões, o problema é seu. Legal, uma dica importante, então. Então, o seguro do prédio, do condomínio, tem que ser feito em função do valor desse prédio, do condomínio, o mais real possível, né? Exatamente, o mais real. A gente costuma ter por base ali o valor venal, né? Mas nem sempre ele, né? Às vezes a prefeitura atualiza, às vezes não. Então, às vezes você tem que buscar realmente um valor de mercado, né? Ver quanto que está valendo cada apartamento naquele condomínio, somar pelo número de unidades e chegar num preço mais ou menos ali do imóvel. Tá. Então, isso aí, essa renovação desses condomínios, desses anuais de conexão. Teve alteração no bairro, construíram um shopping, construíram algum parque, construiu uma estação de metrô, vai alterar também. Impacta no valor, né? Da mesma forma que, construir um estádio de futebol. Construíram lá, sei lá, alguma coisa que vai fazer barulho, que vai de uma escola, na porta do condomínio. O que vocês acham? Aumenta ou diminui? Teria que diminuir em tese, né? Aumenta, porque você não consegue mais entrar no prédio nos horários de entrada e saída das crianças, é um inferno. O trânsito, as pessoas não querem comprar, a não ser quem tem filho pequeno que vai colocar naquela escola, eles não querem. Então, vai cair. Se construir uma escola perto do seu condomínio, o preço do seu imóvel cai. Desvaloriza. E aí o seguro aumenta o valor, é isso? Não, diminui, né? Porque se você tinha valorizou, que valia 10 milhões, ele vai valer 8. Tá. Então tem que ficar atento, quem está no condomínio tem que ficar atento a esse valoriza, desvaloriza, né? E entender que o seguro tem essa relação direta. Tá. Você, falando nisso, você tocou num aspecto importante, o entorno, né? Porque tem o Morumbi, por exemplo. O Morumbi tem um monte de favela ali e tem alguns prédios de alto luxo, né? Comunidade. Então, dependendo... tem essa questão aí do risco ser maior, creio eu, né? De invasão ali nesses locais, vai aumentar muito o valor do seguro? Como que é feito essa análise através Lembra quando eu comecei, da localização? Eu falei que todo seguro, o fator primordial antes de qualquer coisa é o CEP? Sim. O seguro assim, é uma questão assim, é tão séria essa questão do CEP. Eu tenho por exemplo, eu moro aqui em Guarulhos, né? Minha corretora fica aqui. Eu tenho um cliente que ele morava num apartamento no centro da cidade, ele mudou para 3 quadras depois, o seguro dele aumentou em 30%. Nossa. Porque essas 3 quadras depois fica mais perto de outra rua que tem barzinhos. Sim.
E aí o risco de roubo nessa localidade é muito maior. 3 quadras apenas ele teve um aumento de 30% no valor do seguro. Com a mesma seguradora, tudo bonitinho. Então, com certeza, se é perto de uma comunidade, mas assim, não é nem a questão de ser perto. Vai entrar a questão do CEP é o primeiro. Mas aí lembra que eu falei dos atenuantes? Que é se tem monitoramento, se essa região tem aquele monitoramento de carro que passa na rua, se tem, por exemplo, umas câmeras da CoSecurity. Que estamos em Guarulhos, aliás, hein, Eliane? Tem. Quase que vocês iam colocar aqui na minha rua. É que o pessoal aqui é tapado, contratou um outro serviço. Eu até saí da agremiação que a gente tinha feito aqui, porque eles não fecharam com vocês. Eu acho assim, era muito mais eficiente, ia sair a longo prazo muito mais barato do que o que eles fizeram. Mas aquilo que eu falei, né? Quando tem muitas cabeças, infelizmente, às vezes as pessoas buscam um menor preço inicial, mas não pensam no amanhã, na manutenção, no que você vai ter que fazer, na hora que acontecer alguma coisa, quem é que vai acionar a polícia, um bombeiro, quem é que vai fazer toda essa parte? A professora Vida é cruel porque ela ensina no sofrimento. Então, né, Então, na verdade, não é, tá? Vou discordar de você. A vida nos ensina pelo amor. É que nós não queremos aprender pelo amor, aí a gente acaba... Lembra que eu falei que mesmo quando a pessoa quer continuar lá no fundo do poço, vai vir uma hora que a vida vai dar uma que ela vai ter que sair? E a mesma coisa, basta você... Eu gosto muito disso, porque eu lembro que eu sou a filha mais velha de 3 meninas. E eu tenho 2 irmãs menores que eu, e a do meio, ela é aquela pessoa que ela tem que ver para crer, ela é o Santo Tomé. E eu sempre fui aquela pessoa que ficava na rodinha dos adultos, eu gostava de ver o que eles estavam conversando, e eu escutava eles contando, porque fulano fez isso, começou a sair com uma pessoa que usava maconha, acabou se envolvendo com o negócio, foi preso, ou não sei o quê. Se eu via alguém que era usuário de maconha, zarpava. Vazava, isso. Então, é o caso da minha irmã com a maconha. Mas, assim, várias situações eu não vivi, porque eu aprendi com o mais velho. Eu escutava, basta você estar atento, escuta. A vida está aí te ensinando o tempo inteiro. Numa propaganda, no YouTube, como nós estamos aqui, no Instagram, numa live, num filme. Quantas coisas você aprende quando você olha com um olhar mais filosófico, vamos dizer assim, para aquilo. Você não vai precisar passar por aquilo, você começa a ter mais inteligência emocional, equilíbrio emocional. A vivência é tudo. Mas tem gente que quer ser o Santo Tomé. Olha, ali, se você for ali, tem radiação, você pode ter um monte de problema. A pessoa fala, não, eu sou... E vai lá num negócio que não pode. Então, é isso. Aí, o que acontece? Vai ter a dor. Quando tiver a dor, aí a gente faz igual aquela... Aí eu vou denunciar a minha idade. Eu te disse. Mas eu te disse. Lembra das motinhos? É verdade, exatamente. Mas eu fui legal, não revelei a sua idade. Eu disse apenas que você é 2 anos mais nova que eu. Mas o X da equação fica invisível porque eu não revelei a minha idade. Mas não tem problema, eu tenho 56 anos. Agora, indiretamente, eu revelei a sua, hein? Pois aí é quem souber fazer a conta. Mas tem gente que diz que o 58 está valendo 30. Então, eu vou dessa crença popular, entendeu? Exatamente. E usando o comando quântico, isso daí não tem limite, porque eu tenho 56. Ninguém diz que eu tenho essa idade, nem 46. Tá muito bem mesmo. Parabéns. Mas não precisa fazer seguridade, não. Você está bem. Tudo a ver com comando quântico, com frequência. Tem um caso de um cara da quântica muito, muito poderoso, que o cara está com 98 anos, você não dá 70 para ele. Eu esqueci o nome dele agora, mas é impressionante. Como a gente, com comandos, com pensamentos, você consegue mudar a sua célula. Muito. Você imagina se a gente cura um câncer através da mente? Isso é real. Uma célula, renovar uma célula, fazer uma renovação celular, aumentar o seu colágeno, qualquer coisa do gênero. Já está comprovado que, em grande parte, ou quase tudo, o câncer é gerado pelo mau pensamento.
Sim, são as emoções negativas que a pessoa guarda. A falta, lembra que Jesus disse? Eu não sou católica, nem evangélica, nada disso, mas eu sou filósofa, né? E aí eu estudo a história. E no que está escrito, está escrito uma coisa muito importante com relação a isso, que era... Peraí que me fugiu. Minha cachorrinha veio aqui e me atrapalhou. O que foi que você falou? Volta aí. Bom, vamos voltar. Estava falando de Jesus, o exemplo dele sobre as coisas erradas. Então, que você tem que pensar positivo e certo. Isso. Sim, mas aí o que Jesus falou com relação ao perdão? Era isso que eu queria lembrar. Quantas vezes devemos perdoar? 7 vezes, o cara pergunta. Quantas eu vou perdoar meu irmão? Não, 70 vezes 7. Não quer dizer que você tem que perdoar 499 vezes. Quer dizer que você tem que perdoar sempre. Porque olha que sacada interessante. Analisa comigo. Quando você não perdoa alguém, você busca vingança. Sim, natural. Quando você se vinga, o que acontece? É uma ação que você tem que melhora a vida do outro e piora a sua. Isso. Porque se o outro fez o mal, ele está com uma frequência aqui baixa e ele vai voltar para ele baixa. Mas aí você vai e faz o mal. O que aconteceu com o peso dele? Você superou ele. Diminuiu, às vezes até você supera, né? Até você fica mais, normalmente vai subir. E você contraiu uma dívida, né? Você fez uma ação negativa que vai voltar para quem? Para você. Quando você perdoa, é uma ação que você tem que liberta o outro, mas principalmente liberta você. O benefício volta para você, porque o que você está fazendo vai elevar a sua frequência e a pessoa vai ficar lá com o que ela fez para ela. Então, assim, a nível de energia, a força do perdão, da gratidão, é algo assim incomparável. Só é superada pela energia do amor. Que aí esse sim supera qualquer outra frequência. A energia do amor é algo divino mesmo, que a gente tem que entender que tem um alguém, que nem pode ser alguém, um algo, que a gente ainda não tem nem condição de explicar o que seria o Criador, o que seria o todo, o Deus, ou no caso da quântica, né, o infinito invisível, mas que ele vibra nessa frequência do amor, que ela realmente é incomparável. Não é o amor que a gente entende, porque nosso entendimento é muito limitado até dentro do amor. Mas olha como é louco, em alguns momentos a gente consegue, quando a gente faz o bem, quando você olha o outro, não como o outro, mas como parte de um todo, você consegue se conectar e receber um pouquinho dessa vibração. Muito bom. Voltando de novo à questão prática. Quando você faz o seguro, vamos torcer para isso não acontecer, mas você às vezes tem que acionar o seguro. O que você faz no caso de sinistro? Quais são os procedimentos práticos que cada pessoa tem que adotar nessa situação? Condomínio e pessoa individual. A primeira coisa é acionar a seguradora, né? Dependendo do caso, às vezes antes vai fazer um boletim de ocorrência. Então, se é alguma coisa relacionada à polícia, né? A furto, roubo, alguma coisa que necessite de um boletim, a primeira coisa é o boletim. Você acionar os meios, o bombeiro, pegou fogo, você vai ligar para o seguro? Não, vai ligar para o bombeiro primeiro. Então, primeiro depende disso. Mas resolveu aquela questão, é o bombeiro, chamou o bombeiro, aí liga para o seguro. Toda seguradora tem um canal 0800 ou um chat, né, um número lá do WhatsApp. Hoje em dia, eu estava até comentando isso, cada vez menos a gente tem humanos, né, para falar. Com exceção do sinistro no 0800, que sempre tem ali um humano que vai te atender 24 horas, 7 dias por semana. No resto, você tem um chat. Dependendo se não é uma coisa urgente, né, que você precisa de um socorro imediato, você pode utilizar tanto o site como o WhatsApp, que toda seguradora tem. E aí é muito simples, você vai ligar, né, ou vai mandar a mensagem, vai explicar o que aconteceu, eles têm ali algumas perguntinhas, você vai respondendo, já abre o sinistro, e aí, se for o caso, a seguradora vai mandar um inspetor para verificar os danos causados, e normalmente é muito rápido.
a norma, ela prevê que o seguro, né, ele tem que ser pago em até 30 dias no máximo. A maioria das seguradoras paga em muito menos tempo que isso. Então, tem que ser rápido. É bem tranquilo, é bem tranquilo. Eu tenho uma dúvida aqui interessante. Dentro desse procedimento de você receber a indenização do seguro, né, no caso de sinistro, você precisa apresentar todas as notas fiscais dos bens e de tudo que você tem que ser ressarcido, no caso de incêndio, por exemplo. Depende. Tinha uma bicicleta cara ali na garagem, pegou fogo também, sabe? Depende, não necessariamente. Por isso tem o vistoriador. Vamos supor, você tem um computador na sua casa e ele foi roubado ou pegou fogo. Você não tem a nota a mais porque já venceu a garantia e você acabou jogando fora. Existem indícios no local que demonstram que ali tinha um equipamento. Tem uma marca na parede, tem uma fiação diferente, existem indícios, né, no caso de roubo, que tinha ali um equipamento. Então, o vistoriador, ele se já estava, é claro que você declarou esse bem lá quando você fez o seguro. Né? Então, no seu seguro residencial, tem lá a declaração de bens, você declarou. Tem geladeira, tem freezer, tem TV, tem... Está na sua declaração e foi roubado. Você não tem a nota, não tem importância. O vistoriador, ele vai lá, ele percebendo, né, a parte visual lá que diz que tem, a seguradora vai pagar. Normalmente, para coisas pequenas, às vezes nem o vistoriador eles mandam, eles pagam, porque o custo da investigação, às vezes, é mais caro do que simplesmente pagar o que a pessoa está ali alegando, através, óbvio, de um boletim de ocorrência e tudo mais que aconteceu. Outro assunto que falando em vistoriador, me lembrou o assunto fraude em seguro cometida pelo segurado mesmo, né? Eles têm muitos casos, né? A pessoa está precisando de dinheiro, arruma um sinistro para conseguir um dinheiro do seguro, como se fosse uma poupança de emergência, né? Condomínios, eu sei que isso acontece muito com carros, veículos, mas eu acho que com condomínios deve ser bem menos, né? Esse tipo de caso. Eu desconheço algum caso, né, nesse sentido, porque primeiro que o síndico não é eterno, ele está sempre mudando, né? Tem a assembleia, né? Então, assim, tem uma série de coisas. Tem a própria comissão, o síndico não está sozinho, né? Ele tem subsíndico, tem os secretários, tem várias pessoas que estão ali, de uma certa maneira, fiscalizando. É muito difícil. Mas existem situações que, mesmo sem culpa do segurado, pode gerar fraude. Eu vou contar, você já sabe, Fábio, mas tem um caso, por exemplo, de um cliente que eu comecei a fazer o seguro do carro dele, e foi muito interessante. Ele tem uma empresa, uma loja de móveis, e eu fui comprar uns móveis para o meu escritório. E aí, chegando lá, negociando o preço, não posso, só o dono. Quem é o dono? Fulano. Fui conversar com o dono para negociar um desconto, e aí vi que tinha algumas vagas de garagem na porta dessa loja, e eu perguntei para ele, você faz seguro de carro e tal? Ele falou, faço. Aí eu peguei e falei para ele assim, vendendo meu peixe, né? Próxima vez que você for fazer o seguro do seu carro, você me permite cotar? E se o meu preço ficar melhor, você fecha comigo? Aí ele falou, claro. Aí eu peguei, falei, então daqui a mão. Ele era uma pessoa de mais idade, né? E aí me dá a mão, aí fechou aquele pacto comigo, porque muitas vezes a pessoa te chama, passa lá a cotação, você faz mais barato, ele pega o corretor antigo, fala, consegui mais barato, é o corretor abaixa o preço. Isso, é uma grande sacanagem. Mas, enfim, aí ele assumiu o compromisso e aí eu fiz. Quando ele me mandou a apólice, primeira hora que eu bati, estava dizendo lá que o carro dele no trabalho ficava garagem e estacionamento fechado. E a garagem era aberta, não era nem um local de parar o carro, não era uma garagem. E aí eu peguei e liguei para ele e falei, olha, é o seguinte, eu vou fazer uma cotação para você exatamente como está a sua cotação. E vou te passar o preço, para você comparar e ver se o meu preço está melhor. Só que em seguida você vai ver que o meu preço está melhor e em seguida eu vou fazer uma cotação como tem que ser.
Porque do jeito que está aí, se seu carro fosse roubado, a seguradora não pagava, porque isso é fraude ao seguro. Isso. Porque você está dizendo que tem uma garagem, estacionamento fechado e não tem. E hoje tem até essa contrapartida. Se o cara comete fraude ao seguro, ele também será punido, né? Tem chance de ser punido. Exatamente. No caso do seguro de automóvel, a seguradora simplesmente não paga e pronto. Né? Mas, assim, isso daí foi uma coisa tão interessante que esse cliente me rendeu, assim, inúmeros outros clientes. Hoje ele me apresentou para o Rotary Club de Guarulhos, para vários empresários. Eu tenho, assim, os meus melhores clientes vieram dessa compra de imóveis que eu fui fazer e vendi esse seguro de carro. Olha que coisa, é a positividade, o negócio é ficar em cima disso. Voltando à questão das fraudes, o que você já viu na sua vivência nesse mercado de seguro? Quais são as fraudes mais comuns que tentam aplicar para os condomínios, nos edifícios? Condomínio, muitas vezes, acontece assim. Eu não gosto muito desse termo fraude, porque nós vamos pensar que as pessoas não fazem isso por mal. Isso. Mas vamos supor, o cara tem lá um sistema de monitoramento. Mas aí entra um síndico novo e resolve diminuir a despesa do condomínio. E ele tira o sistema de monitoramento. Mas na hora de fazer o seguro, ele não avisa que não tem mais. Aham. O que vai acontecer? Se acontecer alguma coisa, um roubo, uma situação, que aquele monitoramento... Não necessariamente ele fraudou, só que a sua omissão tira a cobertura dele. Tira, considera fraude ao seguro. Porque você está dizendo que tem uma coisa que não tem. Uhum. Você está dizendo que tem um monitoramento, mas não tem. Tem câmera, mas não está funcionando, por exemplo. A câmera externa do CoSecurity, por exemplo, na entrada do prédio, teria condições de reduzir o valor do prêmio e do seguro? Aí vem aquela relação com o CEP que você falou, né? Com certeza, com certeza. Temos até um caso prático de uma reunião de ontem que depois eu vou comentar. Pode falar. Não, por exemplo, determinados moradores na região do Brooklyn, uma determinada rua, né, não vou citar a rua, eles colocaram vários equipamentos. E ali teve uma redução grande de roubos e furtos. Então, isso é o gancho que eu peguei nas suas falas, né? Ao mesmo tempo que valorizo o imóvel, reduzo o seguro de veículo e outros tipos de seguros, né, Eliane? Com certeza. Porque as seguradoras, como que elas calculam esse negócio do CEP? Pela quantidade de sinistro que tem, porque existe um sistema global de toda a seguradora. Sim. Tanto que quando você muda de seguradora, você passa lá a CI, a seguradora já tem acesso a tudo. Se teve sinistro, às vezes acontece do cliente, eu pergunto, teve sinistro? Ah, não teve. Aí, quando eu vou fazer a cotação em outra seguradora e acaba fechando na outra, eu tinha colocado um bônus lá 9, por exemplo, e aí a seguradora me manda uma mensagem, tá errado, porque o bônus não é esse. O bônus é 7. Aí eu ligo para o cliente, a seguradora está questionando, eu tive sinistro, eu tinha esquecido, achei que era no ano anterior. E às vezes a pessoa esqueceu mesmo, né? Foi logo no começo, virou o ano, enfim. Então, com certeza, vai diminuir automaticamente aquele CEP e começa a ficar com uma taxa, que a gente chama de taxa atuarial, que é a média de sinistros menor, e aí o seguro vai ficar menor também. Mas, a renovação desses seguros, normalmente são anuais, é isso? Anuais. Alguns seguros, né, algumas seguradoras, a Porto, por exemplo, ela tem agora um sistema que você pode fazer um seguro de até 3 anos. Né? Eu não gosto de fazer, eu costumo fazer anual. Mesmo assim, a pessoa, às vezes, as pessoas falam, mas por que você não faz? Você já fica 3 anos sossegada, já ganha o seu. Mas o que acontece? Principalmente em condomínio, coisas que têm mudanças, imagine 3 anos, a pessoa às vezes não vem falar comigo. Como que eu vou saber? Não, e muita coisa muda em 3 anos, né? É um prazo médio para longo, né? Pô. Então, assim, eu não gosto. Mesmo nos residenciais, que eu tenho vários, né, clientes residenciais que fazem o seguro de vida comigo, aí acaba fazendo os outros seguros também. E aí tem essa opção, eu prefiro fazer o anual, porque aí eu ligo para a pessoa, teve alguma alteração, quanto que está valendo o seu imóvel agora, e aí eu sempre tenho esse bate-papo, e aí a gente faz um seguro
né, adequado com a realidade do imóvel, da pessoa, enfim, tudo isso. Muito bem, legal. Bom, então, acho que a gente já cobriu tudo aqui sobre seguro. Você hoje foi perfeita na sua análise aí. Marcel Bussolini Marques, vamos lá, vamos para a nossa saideira, seu balanção sobre o nosso seguríssimo programa de hoje. Bom, agradecer a Eliane, né, pela participação. Eu acho que o tema tem tudo a ver, né, Serrão? Falou de condomínios, de residências aí, veículos, né? E também podemos abordar, né, os benefícios aí que uma rua monitorada, né, ruas e calçadas, através dos totens aí, proporcionam ao condomínio, tanto na questão da valorização, como na redução aí de seguros de veículos, né? Inclusive, Eliane, nós, por exemplo, ontem para a reunião, eu preparei um material que você consegue puxar na Secretaria de Segurança Pública, em determinada rua, por exemplo, no primeiro semestre não, até julho de 24, quantos roubos e furtos tiveram naquela rua. Entendeu? Então, isso também dá uma ideia muito boa, né, de redução e mostra realmente a efetividade ali do trabalho, do serviço prestado pela Prosecurity. Então, queria te agradecer pelas dicas aí, né, tantos comandos que você comentou aí, a questão quântica, aí, né, terapeuta quântica, e essa parte de seguros que é muito importante para nós, e algumas coisas que você trouxe, que a gente vai puxando no nosso dia a dia ali, e que são úteis, né? São argumentos úteis para a gente utilizar, né, também. Muito obrigado. Legal. Eliane Vieira, sua saideira no nosso Consecurity 98. Vamos lá. Gente, eu só tenho a agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, de poder esclarecer de alguma coisa, tanto a parte quântica, né? E, é claro, agradecer ao Fábio, principalmente, que é meu amigo e que me trouxe essa oportunidade. Espero ter sido útil e espero poder voltar outra vez também. E vocês, todos que estão assistindo, que vão assistir esse vídeo, se precisar de seguro, não esqueça, tá aí o meu contato, manda uma mensagem. E se quiser entender um pouquinho mais sobre o poder da mente, como transformar a sua vida, também me procura lá no Instagram, Eliane Vieira Oficial. Legal. Então, o número e o contato vale tanto para seguro quanto para terapia quântica. Essa que é a vantagem. Legal. Parabéns. Olha lá, até soltar os fogos. A inteligência artificial não é fácil, olha lá. Soltando os fogos aí. Foi você, beleza, hein? Fabinho, que fez isso. Agora, tem seguro para esses fogos virtuais? Eu acho que você fez o joia aí e o seu celular soltou os fogos. É a inteligência artificial do iPhone. Ela faz isso. Outro dia que estava ao vivo no programa, o troço começou a comentarista falando que nós começou a soltar fogos atrás. Energia. Foi uma diversão. Eu nunca vi isso, Serrão. Foi ao vivo no outro dia, no programa que eu estava fazendo, eu morri de rir. Foi uma beleza. Uma beleza. Legal. Muito legal. Legal, gente. Então, muito bom, nosso Consecurity 98. Mais um, estamos quase no 100. Desses 98 participaram Eliane Vieira, Marcel Bussolini Marques e Fábio Caruso. Semana que vem, toda quarta-feira, você sabe, 20 horas ou 8 da noite, a gente tem aqui um compromisso com o nosso Consecurity Segurança Colaborativa, sempre trazendo informações relevantes que vão até além do tema. Hoje, essa da terapia quântica não estava em nenhuma previsão de pauta possível, mas aqui eu sempre faço o milagre de aproveitar tudo. Tudo que a gente puder tirar proveito de alguma coisa, a gente tira. Hoje, no programa que eu faço, ao vivo, eu tive a chance até de cantar uma música de um cantor famoso, Gustavo Lima. Isso deixou todo mundo estarrecido. Ninguém esperava que eu fosse fazer isso. Para nós. Não, hoje não teve. Ninguém esperava por aquela. Nem o seguro ia prever esse canto, né? Se alguém se sentiu atingido no tímpano, não teria cobertura do seguro para o meu canto, né? Mas foi interessante. Foi interessante. A música do Gustavo é o Bloqueado. Que ninguém fique bloqueado nem bronqueado com as redes sociais. É isso. É isso aí. Amém. Semana que vem tem mais. Nosso Consecurity está aí, está na área. Quase 100 programas. Legal. Toda quarta-feira, trazendo para você segurança colaborativa.
A gente volta na próxima. Todos um grande abraço. Fiquem com Deus e até lá. Boa Tchau, noite. pessoal. Boa noite. CoSecurity é uma startup de tecnologia que, através do compartilhamento de câmeras de vigilância e central 24 horas, amplia o conceito de segurança privada para segurança colaborativa. Somos a mudança que você esperava para trazer mais tranquilidade para a sua região. CoSecurity, as ruas de volta para você.